Salve Maria Santíssima! Como vocês estão? Estão bem? Isso é por graça de Deus, que maravilha! Hoje vim aqui mostrar o meu versículo hoje novamente para vocês. Então vamos fazer a oração e vamos ler o versículo. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles com fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, no capítulo 5, falou da descendência de Adão, das 10 descendências, desde Adão até Noé. E que todos nós somos imagens e semelhança de Deus, porque Deus criou Adão sua imagem e semelhança e nos criou imagem e semelhança dele. E agora eu vou ler o meu capítulo, vou ler o meu versículo. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o arrebatou. Então, entre várias gerações, Enoque andou com Deus. E Deus o arrebatou, ele desapareceu. Então não sabe bem certo como Enoque morreu. Não tem um estudo bem prolongado. Então, não importa quantos anos a gente vai viver, quantos anos os outros viveu, o que importa é viver a santidade igual Enoque. Viver a santidade, ele viveu o caminho certo, ele viveu a presença de Deus e Deus o arrebatou. Então não sabe como ele morreu, mas ele não morreu bem certo, porque a consequência do pecado é a morte. E ele não pecou, ele viveu em vida de santidade. Então Deus o arrebatou. E é assim que nós devemos ser. Viver na vida de santidade, lutar contra o pecado, viver firme e forte e não deixar o pecado colocar as suas ilustrações. Porque é ilusão do pecado, tudo ilusão. Ele coloca ilusão pra gente pecar. Ai, porque não tem problema usar roupa curta, modéstia só dos tempos dos antigos. Ai, não tem problema falar uma mentirinha. Ai, não tem problema roubar. Isso tudo tem problema, isso tudo é pecado, isso tudo vai ter sua consequência. Tudo tem problema. Isso é mandamento. São os pecados capitais. A gente não pode ter os pecados capitais, não pode pecar contra os mandamentos. Deus falou isso. Devemos seguir o exemplo de Enoque. Ele seguiu a Deus. Ele viveu a vida de santidade. E ele foi arrebatado. Não viveu tantos anos igual os outros 900 e tantos anos. Ele viveu, mas não viveu todos aqueles anos. Mas ele viveu em vida de santidade. Então não importa quantos anos eu viver, não importa se eu vou morrer cedo, se eu vou morrer tarde. O que importa é eu estar sempre preparado, sempre na presença de Deus. Sempre em ação de graça, sempre puro e limpo. Estar sempre santo. Então, hoje não tenho muita coisa para falar, mas é isso que eu queria dizer para vocês. Viver na presença de Deus é viver sem pecado. Porque quando eu peco, eu escolho viver longe da presença de Deus. E Deus nos deixou livre. Ele deixou livre para a gente escolher seguir o caminho de santidade ou seguir o caminho do maligno. Mas Ele quer que nós sigamos o caminho da santidade. Então vamos seguir o caminho da santidade, não vamos nos deixar perder. Mas Deus nos deixa livre. Ele deixa. Mas vamos para lá. Vamos para o paraíso. Vamos seguir o exemplo de Enoque. Então vamos ser santos. Vamos viver na presença de Deus. Um beijão da Cassie. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.